Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia que vai se finalizando. Ele é fiel, Ele cuida de nós. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus, a terra, tudo que há. A Bíblia diz que Saulo, quando estava nas trevas, quando perseguia os cristãos, do qual ele teve encontro com Jesus, e ele lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro contra ti recalcitrar contra os agrilhões, duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. E então Jesus, quando se revela a ele, a Bíblia diz que ele ficou cego, ele não podia ver. Assim como a Bíblia relata aqueles que estavam para sair do Egito, quando Deus concede aquele livramento ali no mar, a Bíblia diz, no Mar Vermelho, a Bíblia diz que ele, à noite, é como uma cortina de fogo, uma nuvem de cortina de fogo. Aqueles que eram adversários, inimigos, aquela luz lhes cegava. E para aqueles que haveriam de se salvar, ela os protegia. Assim como Saulo ficou cego, e depois Deus lhe abre a visão, do qual depois ele passa a se chamar Paulo, porque a luz para aqueles que estão nas trevas, quando tem um encontro, fica na cegueira. A Bíblia diz que os pecadores, eles vêm até Cristo por conta da loucura, que é a mensagem, porque não há revelação, a mensagem do Evangelho é como, para os olhos, no início, é como uma cegueira, fica cego, não se tem de início o entendimento, não se tem a revelação, é necessário uma busca constante para que haja a revelação. O próprio Jesus disse a Saulo: tu verás o quanto deverás padecer por conta deste nome, porque era necessário ele passar pela prova, para que alcançasse a maturidade, para que conhecesse realmente aquele o qual perseguia, do qual ele não encontrou nem mesmo resposta, porque ele estava a perseguir o Senhor. Mas após aquele encontro, e após o Senhor lhe abrir a visão, o entendimento, ele perseverou, sempre combatendo através da fé. Ele tinha que agora fazer a defesa do seu ministério, porque eles diziam: mas não é este do qual perseguia os cristãos e agora está do nosso lado, está anunciando a salvação? E assim são muitos, os que ao invés de perseverar na luz, ao invés de continuar com a visão aberta, tem feito ao contrário, tem se entregado à incredulidade, tem perdido a visão do reino dos céus, assim como ele nos disse a respeito de Eliseu, que queria porção dobrada, e Elias disse: dura coisa me pedistes, mas se tiveres visão,
lhe será concedido aquilo que tu pede. Porque se o homem quiser algo do céu, tem que receber o revestimento do alto, né? Porque é do alto que se recebe. E aquilo que se recebe do alto, a porta que ele abre, ninguém fecha. Aquele fecha também, ninguém abre. Mas aquele que é revestido do poder do alto, ele recebe poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ele recebe a sabedoria do alto para salvar primeiramente a sua própria alma, e também para anunciar essa verdade para aqueles que estão com a sua alma rumo à destruição. Porque, como ele nos ensina, né? Hipócrita, por que procuras remover o cisco do olho do seu irmão, se tem uma trave no seu? Remove primeiro a trave que há em seu olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. Está escrito: pode um cego guiar outro cego? Certamente ambos sucumbirão, cairão no buraco. Jesus mesmo disse: não tem o dia 12 horas? Andai na luz do dia, porque senão tropeçarão, né? É necessário andarmos na luz, porque se volta a andar segundo as trevas, grande é a queda, grande é a ruína. Por isso devemos perseverar segundo o Espírito opera em nós. Devemos continuar buscando a cada dia, enchendo a candeia, né, do óleo, do qual jamais falte sobre a nossa cabeça, né, o óleo que é o pavio da onde se acende a luz. Os olhos são luz, né? Nós temos que ser luz para os nossos caminhos, e só há um caminho, que é Jesus Cristo. Só há uma forma de andar na luz, é através daquele que é a luz, do qual a condenação é essa: os homens amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram a luz, porque suas obras são más, né? E a luz expõe as suas más obras. Mas quando nós perseveramos segundo o Espírito Santo, né, segundo aquele que tudo contempla e aquele que nos direciona para toda boa obra, aquele que nos persevera, né, a andar em caminhos retos, íntegros, como ele nos disse hoje, né, ele é aquele do qual ele é a palavra que é viva e eficaz, é a água, né? E através da sua água ele nos purifica do interior para fora. Ele é aquele que nos restitui uma consciência pura, do qual a Bíblia diz: há quem se considera puro e não lava da sua imundícia. Porque muitos são os que declaram a sua própria benignidade, muitos são os que declaram a si mesmo. Ninguém pode se justificar a si mesmo, somente através daquele que nos justifica. Ele é aquele que nos justifica, é aquele que nos santifica, é aquele que nos purifica, nos persevera nos caminhos retos, em integridade, em sinceridade, com a reverência, né, o amor
sincero, e somente através dele. Assim nós devemos perseverar dia após dia, manejando bem a palavra da verdade, a sabedoria, que é uma candeia que não permite com que o adversário roube a verdade de nós. No início, se vem para a luz pela loucura, né? Como aqueles que estavam na treva, como se estavam num quarto escuro, e quando veem a luz, inicialmente se torna cegueira, né? Não se vê, mas com o tempo o Senhor vai lhe dando o entendimento e começa a se abrir os olhos, né? E através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, né? O amor operando em nós. Quando assim perseveramos, dia após dia, né, vai havendo a iluminação, e nós perseveramos, marchando retos, íntegros, sinceros, sem olhar para trás, com uma consciência da onde o Espírito nos acusa, ao nosso fôlego de vida, o Espírito, o pneuma, que estamos sendo cumpridores, que estamos sendo ministros de uma nova aliança, anunciando o Evangelho, ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo, mas aquele que persevera como ouvinte e praticante, estes são os que perseveram, não andam com joelhos vacilantes, perseveram dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a equidade, segundo a imparcialidade, exercendo o direito, porque ele detesta, abomina aqueles que usam de parcialidade, aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Isso é abominável diante de Deus. Aqueles que amam uma briga, eles amam um pecado, e destituídos estão da glória de Deus, porque se as suas obras agora são de injustiça, as suas primeiras obras de justiça já não são possíveis de os salvar. Como ele sempre nos ensina, é como um espírito de entorpecimento. Aqueles que perseveram em Cristo, o véu foi rasgado. Temos acesso ao Santo dos Santos, o grande sacerdote do Altíssimo, da ordem de Melquisedeque. Falamos não por si mesmo, mas falamos através do grande profeta que coloca a palavra em nossas bocas. Porque ele disse: de agora em diante não havereis mais mestre entre vós. Até João Batista, nascido em ventre de mulher, foi o último. Mas agora são os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura, os que adoram em espírito e em verdade. Do qual Jesus disse: nem neste monte em Samaria e nem em Jerusalém os encontrarão. Mas benditos serão aqueles que recebem, aqueles que vêm em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o grande profeta, o único bispo e bom pastor de nossas almas, que deu a sua vida por amor das ovelhas que ouvem a sua voz, que são do seu aprisco. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo o seu amor
opera em nós. Porque quando assim nós perseveramos, Ele agrada. Exalamos o bom perfume em Cristo, do qual chega agradável em suas narinas. É um aroma agradável. Deus nos conhece através das atitudes e Ele sabe, daqueles que perseveram segundo o Espírito Santo, os verdadeiros adoradores. Porque a única forma de andar em verdade é o Espírito. O Espírito, a verdade, é a essência da profecia. Tudo que foi dito pelos profetas, pela lei de Moisés, pelos salmos, pelas lamentações, tudo se cumpriu, através de Cristo. Tudo foi dito a seu respeito. O ungido de Deus que se manifestou através de Jesus, do qual um menino foi nos concedido, um príncipe dos príncipes, aonde foi coroado na Sião, através do batismo de fogo. Um batismo que ele dizia que não via a hora de passar por aquele batismo, o batismo de fogo, do qual foi um grande espetáculo diante de todos os povos, reis, governantes que se amotinavam em vão, que se reuniram contra o ungido de Deus, e ele os despojou. E bem-aventurados aqueles que o seguem em espírito e em verdade, porque todos os inimigos e adversários que se levantam sem causa, que o Senhor sonda o intento da mente e do coração, e Ele é aquele que nos justifica, assim como Deus justificou o Filho amado naquele batismo de fogo. Todo aquele que se submete a ser aprovado, todo aquele que se submete a passar pelo fogo, ainda que os rios submergirem, não se afogarão. Coloca-se à prova aqueles que se levantam em vão e confundidos e envergonhados. Aqueles que se levantam em vão, se levantam sem causa, que acusam, que insultam, porque Jesus nos justifica, assim como o Pai, assim como Davi disse que via o meu Senhor dizer a meu Senhor, assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos adversários por escabelo de vossos pés. Assim Jesus Cristo, como juiz que está com o governo sobre os seus ombros, os anjos sobem e descem sobre ele, ele tem a chave da morte e do inferno, a chave de Davi. Ele tudo executa, é o nosso juiz, e o Espírito Santo, nosso conselheiro e advogado, que intercede por nós ainda quando não sabemos expressar por palavras, com gemidos inexprimíveis. Ele expressa por nós, e Jesus é aquele que está colocando os nossos adversários por escabelo de nossos pés. Porque a ira humana não produz a justiça divina, ireis e não pequeis. Porque dele é a ira e a vingança, e ele é aquele que está no centro, o Cordeiro de Deus, com o governo sobre os seus ombros, e está de pé como quem pisa uva nos lagares. E ele nos justifica, e como ele nos ensina: filhinhos, vós já sois vencedores em Cristo, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Vós já venceres, já tens vencido o anticristo. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade? Os falsos profetas, os falsos depoentes, todos aqueles que se levantam em vão. Porque o Senhor Jesus, que está com o governo sobre os seus ombros, os vence com o sopro de sua boca. Em mais um dia, na fé, na perseverança, nas obras de justiça, que nos acompanharão para o tribunal de Cristo, daquele dia que somente o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho. Os anjos são ceifeiros, porque um é que planta e o outro é que colhe. E assim nós perseveramos, tendo os olhos, a visão cada dia
mais abertos, né, sendo luz para os que estão nas trevas, porque Ele nos chamou para ser guias de cegos, e assim nós temos que ter um entendimento do alto, do qual se desvia do mal, e para que os pecadores venham se arrepender e alcançar a misericórdia e benignidade, a honra, a glória e a imortalidade, para que venham alcançar a sabedoria do alto para desviar do mal, e que seus dias sejam acrescentados, porque muitos têm tido os dias abreviados por conta das trevas, da falta de sabedoria. E em mais um dia na perseverança, orando por todos os santos, orando para que todos os povos, línguas e nações venham se render diante de Cristo, para que haja arrependimento e salvação de almas. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.